Gênesis capítulo 15, Deus ele anima Abrão e lhe promete um filho. Nós leremos o versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo até fora, e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem. As metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra que nos alimenta, que nos fortifica, que nos anima. Pedimos que a tua bondade seja conosco, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, venha nos conduzir neste momento, para a honra e para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, imagine a seguinte personagem: uma pessoa que conquistou o seu grande sonho, conseguiu o emprego dos sonhos, tem uma carreira de sucesso, o seu casamento é um casamento feliz. De fato, nós olhamos para ela e vemos que ela alcançou aquela vitória pessoal. No entanto, por fora nós olhamos e vemos a grande felicidade pelas suas conquistas. Parece que tudo é perfeito, mas por dentro essa pessoa se sente vazia, ela sente medo, apesar das conquistas, sente medo do futuro. E mais, ninguém sabe, mas essa pessoa, dentro do seu coração, ela tem dúvidas, perguntas e questionamentos sem nenhuma resposta. E quando nós lemos esse texto, Gênesis 15, nós vemos que é exatamente essa a situação de Abrão. Se você olhar para o contexto, no capítulo 14, Ló, ele havia sido sequestrado, e então Abrão junta os seus servos e vai lá resgatar o seu sobrinho. O que acontece? Ele vence a batalha. Foi uma batalha de exércitos desproporcionais, mas ele vence com a ajuda do Senhor. E ao invés de, nesse momento, ele celebrar, o que acontece aqui? Ele vê que ele está sozinho. Nós vemos aqui um Abrão que não é um guerreiro, mas ele está assustado. E ele está cheio de dúvida.
É como se ele estivesse falando ali: Deus, cadê o meu filho? Cadê o filho que o Senhor prometeu? Como eu vou confiar no Senhor se eu não consigo ver as tuas promessas, se elas ainda não se cumpriram? E meus irmãos, por mais incrível que pareça, nós também vivemos essa tensão na nossa vida. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós muitas das vezes conquistamos as nossas metas, mas em outros momentos nosso coração ainda clama por respostas. Mas a boa notícia é como Deus ele se apresenta aqui nesse texto para nós hoje. Deus ele mostra que ele não nos abandona quando passamos por crises, mas na verdade ele entra na crise conosco. E é isso que nós vamos ver hoje por meio dessa mensagem, como a história de Abraão ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Vamos lá, mas como eu disse, o capítulo 15, ele é uma virada de chave. Por que virada de chave? Porque Abraão está vindo de uma grande vitória. Ele diz, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. E no capítulo 14, Abraão ele está ali, ele venceu, ele está aqui vitorioso. Mas no capítulo 15 ele já se encontra abatido. E aí é dito no versículo 1, nessa situação de Abraão, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas, Abraão. O Senhor, de alguma maneira, encoraja Abraão. E qual é a razão? Medo. Ele está dizendo para Abraão não temer. E esse medo está ligado a uma possível retribuição dos reis que haviam sido derrotados. Porque ele não executou todas as pessoas, todos os homens. Então o que ele estava temendo? Temendo uma represária, estava temendo essa retribuição. Mas as palavras de Deus aqui a Abraão, ela nos mostra que Abraão, na verdade, ele não está somente com medo, ele está aqui entrando numa crise de fé, uma crise existencial. Ele está aqui vivendo essa tensão. Deus havia prometido, ele já feito uma promessa para ele, mas a realidade era completamente diferente. Ele está nessa, e agora, né? Ele está naquela dúvida humana, né? Quando nós olhamos para as palavras de Deus, mas quando nós vemos a nossa realidade, nós vemos que é diferente, parece que não condiz. Então há uma crise, né? Muitas pessoas entram nessa crise. E Abraão aqui ele expressa 3 medos. Versículo 2 mostra que ele tem medo de não ter herdeiros. No primeiro verso, Deus promete ser um escudo, uma recompensa para Abraão, mas mesmo assim ele questiona. Olha o que diz o texto: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Em outras palavras, onde estão os descendentes? Cadê os descendentes que o Senhor prometeu? Que adianta o Senhor ser meu escudo, mas eu ainda não tenho o meu filho, não tenho a promessa. E é interessante que essa pergunta, por trás dessa pergunta, tem um costume da época, que é que as pessoas, né, que não possuíam, um casal que não possuíam filhos, é como se eles estivessem sofrendo uma maldição divina. Então ele olha para a sua vida, Deus está falando que está com ele, mas espera aí, parece que eu estou sofrendo uma maldição divina. Cadê os filhos? E o que ele está aqui temendo? Ele teme que a promessa que Deus havia feito para ele não se cumpra. Tanto que esse medo não vai ser sanado aqui neste momento. Por quê? Porque no capítulo 16, nós vemos que apesar de Deus falar com ele, fazer uma promessa, o que acontece? Ele vai lá, escuta a voz da sua esposa e tem relações com Agar, a sua serva, para que a sua serva lhe traga um filho. Ou seja, medo que a promessa
não se cumpre. É esse sentimento que Abrão ele está enfrentando. Mas nós vemos no texto um segundo sentimento. Abrão ele enfrenta a frustração com a realidade, que é essa segunda parte da tensão, né? Versículo 3 diz: um servo, ele olha para a realidade dele e fala: um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus fez a promessa, mas a minha realidade é outra. E é interessante aqui, quando nós olhamos para a atitude de Abrão, ele não esconde a sua frustração. Deus prometeu um filho, uma descendência. Ele olha para a realidade, tem apenas um servo, e ele fala: é um servo que vai ser o meu herdeiro. Ele não esconde essa decepção que ele tem diante de Deus. Ele clama, ele não se cala. E aqui nós aprendemos então uma grande lição da parte da palavra do Senhor. O que Deus quer não é discursos bonitos, orações bem elaboradas com palavras corretas. O que Deus quer é a sinceridade do nosso coração. Ele quer que nós nos coloquemos diante dele e falemos: Senhor, a minha realidade está difícil, a minha situação está difícil, eu confio na sua palavra, eu sei o que está escrito, mas não está fácil, eu preciso da tua ajuda. Deus quer essa oração sincera e até mesmo de questionamentos, né? Deus ele nos dá essa liberdade para questioná-lo em algumas questões, mas também devemos ser humildes o suficiente para aceitar a resposta de Deus. Mas continuando aqui olhando para o texto, um pouco mais à frente, no versículo 8, nós vemos o terceiro sentimento da crise de Abrão, que é a dúvida a respeito da terra prometida. Ele questiona novamente Deus. Ele diz: como saberei que possuirei a terra? É como se Abrão estivesse falando para Deus: Senhor, o Senhor disse, o Senhor prometeu que essa terra é minha. É mais ou menos o que Deus fala, é seu, mas eu quero provas. Eu quero um contrato, eu quero uma escritura que comprova que essa terra é minha. Em outras palavras, no sentido popular, é como se ele estivesse falando: nem que o Senhor faça aí um recibinho à mão, eu quero uma garantia do Senhor, qualquer coisa, qualquer sinal já serve para mim. Abraão aqui, em meio à sua incerteza, em meio às suas dúvidas, ele está buscando de fato essa garantia da parte de Deus. Há essa luta no coração de Abraão entre a fé e a razão, a lógica humana. Por quê? Porque de um lado a fé está incentivando ele, Deus falando, Deus prometendo, Deus dando vitória, mas do outro lado tem a razão humana. Ele olha para si e para a esposa, ele um senhor de seus 80 anos, ela já passou dos seus 60, estéril, a terra que Deus prometeu está cheio de nações, ela está ocupada, não tem sinal nenhum que eles vão ter um filho tão próximo. Então essa luta, essa crise dentro do seu coração, o que eu vou fazer? Eu vou crer, eu vou confiar, ou eu vou usar a minha lógica humana? E Abraão aqui poderia ser qualquer um de nós. Por quê? Porque quantas vezes nós perguntamos para Deus: Deus, cadê a minha cura? Deus, cadê a resposta da minha oração? Deus, cadê a porta aberta? Deus, cadê a restauração da minha vida, do meu casamento? Cadê a solução do meu problema? Nós passamos por isso, mas assim como Abraão, muitos hoje vivem nessa tensão. O que Deus promete, o que Deus fala e o que os nossos olhos veem. E acaba gerando o quê? Crises. Nós também passamos por crises. E assim como Abraão aqui no texto, muitos hoje estão enfrentando crises na sua vida. Muitas pessoas hoje têm medo de fracassar,
medo de fracassar na carreira, no relacionamento, na vida. Quantos hoje, nessa noite, estão se perguntando: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir continuar? Porque eu tenho medo de o que virá à frente. Há outros, e essa é bem mais comum, estão vivendo uma crise de identidade. Pessoas estão duvidando quem de fato elas são, aonde eu me encaixo. E aí que surge até mesmo as dúvidas em relação à sua sexualidade, que nós vemos nas pessoas que estão aí em dúvida sobre a sua sexualidade. Ela está vivendo uma crise. Você olha para a pessoa está aparentemente feliz, curtindo a vida, mas dentro dela, ela está vivendo essa crise. Quem realmente eu sou? Eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma mistura. O que eu sou? Ainda aqueles que vivem uma crise nos seus relacionamentos, sendo de casamento ou até mesmo de amizade. Por que isso? Porque apesar, como eu sempre tenho trazido aqui nas mensagens, nós vivemos hoje com acesso a redes sociais. E nas redes sociais, dificilmente uma pessoa tem lá menos de 1.000 amigos, lá no Facebook, no Instagram, você vê ali centenas. Quando a pessoa tem pouquinho, tem umas 100, 150 pessoas, mas são pessoas que não somam, são amizades e conexões superficiais. E infelizmente nós vivemos nesse meio. E ainda 2 crises que eu queria falar, que são as crises de saúde mental, né? As pessoas hoje estão vivendo depressão, ansiedade, tem o burnout, né, que é o excesso de trabalho. E por fim, o que afeta a maioria das pessoas dentro da igreja, crise espiritual. Pessoas que estão desempregadas, são crentes, confiam na providência de Deus, mas quando olham, cadê? Cadê a providência de Deus? Quando olham, os boletos estão aumentando, as contas estão acumulando e as portas não estão se abrindo. E isso acontece. Aí às vezes a pessoa é um dizimista fiel, é uma pessoa fiel em suas ofertas, mas passam por essas crises e, infelizmente, alguns passam por essa crise, elas não voltam. As pessoas desistem. Falam: irmão, Deus não está fazendo nada por mim, eu vou desistir, eu vou abandonar esse Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade das pessoas, e olhamos para a história e para a crise que Abraão ele enfrenta, nós vemos que, apesar de ter passado o seu tempo, as crises elas continuam na nossa vida. Mas há uma boa notícia. Nós vemos no próprio texto que a boa notícia é que Deus ele não nega as nossas crises. Deus ele vai ao nosso encontro, ele entra nas nossas crises existenciais. E o texto aqui ele não termina com essa crise de Abraão, mas termina com uma aliança. Deus ele entrando em uma aliança graciosa. Deus ele responde à dúvida de Abraão, não com uma reprovação. Você está duvidando? Eu vou te abandonar. Não, Deus entra com uma graça incondicional. E olha só, primeiramente Deus ele se revela como um escudo e uma recompensa, conforme nós vemos no versículo 1, ele diz para Abraão: Abraão, não tenha medo, não temas. Eu sou o seu escudo, aquele que te protege. Eu sou o teu galardão, ou seja, eu sou a sua recompensa. Deus estava dizendo para Abraão, e a nós também, que é necessário nós confiarmos nele, na sua palavra, confiar nas suas promessas. E como diz um hino antigo, confiar em Deus e não olhar as circunstâncias. Tem um hino antigo que fala: não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias. As circunstâncias elas estão aí. É difícil de nós negarmos,
mas, em primeiro lugar, devemos olhar para as promessas de Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui no texto, no versículo 4 e no versículo 5, que Deus ele quer deixar tudo bem claro, quer mostrar para Abraão tudo do jeitinho que ele prometeu. E ele fala, isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será. Se o medo é, a minha dúvida, será que vai ser o meu servo, o Damasceno, ele vai ser o herdeiro? Deus fala, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus deixa bem claro, vai vir de você, Abraão, você não vai ter que adotar um filho. E aí ele continua e parece que traz Abraão então para fora e fala, Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, olha para as estrelas, tenta contar essas estrelas, assim será a sua descendência. Deus estava mostrando para Abraão que ele poderia fazer o impossível. Deus poderia fazer o impossível. Se para Abraão, se para os seres humanos, um senhor de mais de 80 anos, uma senhora de mais de 60 anos, não pode ter filho, e ela ainda sendo estéril, Deus está mostrando, Abraão, olha para as estrelas, tenta contar. Os cientistas hoje, eles tentam contar a quantidade de estrelas. Alguns dizem que tem mais de 8 bilhões de estrelas. Imagine você contando 8 bilhões de estrelas. E é como Deus estivesse mostrando para Abraão, Abraão, conta. Olha o tamanho do meu poder. Eu apenas falei e elas existiram. Deus apenas disse uma palavra e as estrelas existiram, como nós vimos lá no capítulo 1. Deus disse que haja o sol, a lua e as estrelas. Deus criou bilhões de estrelas apenas com uma palavra. Ele estava mostrando para Abraão, Abraão, confie em mim. Eu sou poderoso o suficiente para fazer o impossível. E nas palavras de Jesus, já no Novo Testamento, se Deus cuida das aves, quanto mais de vocês. Jesus falando sobre as preocupações, ele disse, se Deus cuida das aves, quanto mais Ele cuidará de vocês. Deus alimenta aqui com fé o coração de Abraão, mostrando uma perspectiva do impossível. Mas agora que em terceiro lugar, Deus ele realiza então um ritual de aliança. Texto que nós não lemos, mas no versículo 9 até o versículo 18, conta ali que Deus ele pede um sacrifício. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Ele pede alguns animais, que Abraão ele divida esses animais ao meio. Era, vamos dizer assim, a maneira que eles assinavam um contrato. Naquela época era dessa maneira, pegava o animal, cortava no meio, e aí mostra que ao anoitecer, uma tocha e um fogareiro, eles passam pelo meio daqueles animais, que simboliza ali a presença de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para o costume, as duas partes do contrato, da aliança, deveriam passar pelo meio, e aquele que quebrasse a aliança, sofreria todo o juízo que aconteceu com os animais, ou seja, sofreria o castigo, o dano. Mas quando nós olhamos aqui, Abraão não passa. Quem passa é apenas o Senhor, ou seja, Deus ele estava assumindo sozinho o compromisso da aliança. Abraão, eu vou fazer essa aliança com você e eu assumo todos os prejuízos dessa aliança. Ou seja, Abraão, se você falhar na sua fé, eu vou ainda permanecer fiel às minhas promessas. Isso nós chamamos de graça. Deus faz uma aliança que não depende de Abraão, depende somente dele. E essa graça que estava na vida de Abraão também nos alcança nos dias de hoje.
Essa mesma graça que nós vemos depois, que sustentou Abraão, porque no capítulo 17, no capítulo 21, Deus ele cumpre a promessa. No capítulo 22, Deus faz aquela aprovação com Abraão, e aí então ele oferece seu filho em sacrifício. Ele tem fé, ele é sustentado até o final pela graça de Deus. Ele é sustentado e ele vai até o fim. E meus irmãos, essa promessa na aliança, uma aliança incondicional, conforme nós vemos aqui, ela aponta diretamente para Cristo. Cristo, ele aqui é aquele que vai nos trazer essa nova aliança. Deus faz uma aliança incondicional com Abraão e faz uma aliança também incondicional da graça conosco. A aliança feita no sangue de Jesus. E da mesma maneira que haveria ali a necessidade, nós vemos que Deus ele pediu que trouxesse animais, e esses animais deveriam ser mortos. Nós também vemos que na cruz, Jesus é o cordeiro que Deus pede como sacrifício para que essa aliança seja ali cumprida em Cristo. Para que possamos ter uma aliança hoje com Deus, foi necessário que o cordeiro fosse partido no meio, que no caso aqui nós vemos que é o próprio Senhor Jesus, o cordeiro de Deus. Ele ofereceu esse sacrifício redentor. E dessa forma, essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Ela nos mostra que apesar dessas crises modernas, Deus ele nos oferece esperança, Ele nos oferece redenção, Ele nos oferece um propósito e um senso eterno de pertencimento. E em meio às incertezas da nossa vida, a aliança de Deus, ela permanece inabalável. Quando nós entramos nessas crises, podemos olhar para a aliança com Deus e vemos que essa aliança não se abala apesar das circunstâncias, mas ela nos transforma, ela nos muda, ela renova a nossa fé. E aí a pergunta que surge é a seguinte: como, de forma bem prática, como eu devo responder às crises com uma fé honesta, com esperança em Cristo? Essa história nos ensina 3 lições bem práticas que eu queria trazer para a igreja. Primeiro, para aqueles que duvidam. Aqueles que estão duvidando devem olhar para Deus e ver que Deus não exige uma fé perfeita. Deus ele não exigiu uma fé perfeita de Abraão, Ele não exige uma fé perfeita de nós e nem de vocês. O que Ele exige é o quê? Uma fé persistente, perseverante. Ele quer que você continue. Às vezes você pode cair, você pode desanimar, mas Ele quer que você continue. Segunda aplicação aqui são para aqueles que já estão cansados da caminhada, daqueles que não veem mais um grande propósito. Nós vemos aqui que essa aliança ela foi sustentada pela graça de Deus. Deus sustentou a aliança com Abraão, ou seja, a aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo é sustentada por Ele. Mesmo quando as nossas forças acabarem, Deus continua nos sustentando porque Ele é fiel. E em terceiro e último lugar, há uma lição aqui para aqueles que sofrem. E para aqueles que estão numa crise, porque quando há o grande sofrimento na nossa vida, a crise ela entra da seguinte maneira: será que Deus se importa comigo? Será que Deus está vendo o meu sofrimento e Ele de fato está se importando? E essa história nos mostra que Deus sim, Ele se importa com as nossas crises. E Ele lida com isso de forma pessoal. Assim como nós vemos com Abraão, é como um pai, que vê o seu filho ali sofrendo, e aí ele pega o seu filho no colo. Deus ele faz isso conosco. Muitas das vezes quando nós sofremos, quando nós falamos não dá mais, eu não vou conseguir seguir em frente, Deus nos pega no colo, nos segura, Deus assume todos os riscos
e fala: eu vou seguir em frente, mas Deus, olha para mim, olha para os meus pecados, eu não sou uma flor, uma boa flor, alguém que merece isso, mas Deus, Ele faz. Deus, Ele nos consola, Ele se importa conosco, e Deus, Ele enfrenta tudo, para que possamos continuar firmes em Sua presença. Então, quando você enfrentar dificuldades, lembre-se das palavras de Jesus, que no mundo nós vamos ter aflições, mas devemos ter coragem. Por quê? Porque nós vamos vencer o mundo? Não, porque Ele já venceu. Ele já venceu, e Ele venceu isso na cruz do Calvário. Que no momento da dificuldade possamos lembrar que o nosso Senhor já venceu, e que isso possa alimentar a nossa fé, para que continuamos firmes em Jesus Cristo, apesar das aflições. Concluindo então essa mensagem, Abraão, ele não recebeu um filho nessa noite. Ele não segurou o seu filho naquela noite, mas ele recebeu algo muito maior. A garantia que ele estava querendo, ele recebeu por meio da aliança. A certeza que Deus iria assumir o risco, iria assumir todo o risco da aliança. E nós vemos também que essa tocha que passou entre os animais aponta diretamente para Cristo, onde Jesus Cristo, Ele carregou sozinho todas as nossas dívidas, e é onde que Ele disse que está consumado, está tudo pago. E essas palavras que Deus, Ele repetiu há mais de 5.000 anos para Abrão, Ele repete para cada um de nós nessa noite: não temas, não tenha medo, confie em Deus. Deus, Ele é o seu escudo, Ele será a sua recompensa. Deixe que essa promessa seja uma âncora e um refúgio em tempos de crise. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus nesse momento.